Olá, aqui é o Thiago do Alegado Consultoria Política, uma empresa especializada em estratégias para quem leva a política a sério. Candidatos, mandatários e equipes que querem atuar com profissionalismo e método. E no capítulo de hoje vamos falar sobre um dos erros mais comuns em campanhas e mandatos: tratar todos os eleitores como se fossem iguais. Na prática, existe uma diferença fundamental entre o eleitor torcedor e o eleitor analista. E a forma como você se comunica com cada um deles pode definir sua vitória ou derrota. Ao final deste áudio, você vai conseguir olhar para a sua comunicação, para suas redes sociais e para a sua campanha com outra lente. A lente estratégica de quem entende quem você está realmente influenciando. Agora, imagine você, o eleitor que usa a bandeira no perfil, que acorda e dorme pensando em ganhar discussão na internet. Ele tem um lado ideológico claro e uma identidade política muito forte. Esse é o torcedor. Ele se relaciona com a política como quem se relaciona com um time de futebol. E do ponto de vista do cérebro, o torcedor é movido por emoção, pertencimento e identidade. Ele não está avaliando racionalmente cada argumento, ele está defendendo um grupo, um líder e uma narrativa com o qual ele se identifica. E muitas das vezes ele busca conteúdos que confirmam o que ele já acredita e rejeita, quase que automaticamente, e aquilo que o contraria em suas crenças. Esse é o famoso viés de confirmação. Agora vejamos o analista, que é um outro tipo de eleitor. Ele é aquele que acompanha a política com interesse, mas não está preso a uma camisa ideológica. Ele observa o contexto, compara propostas, analisa histórico, faz perguntas e olha para a viabilidade. Esse eleitor tem um pensamento mais crítico e menos impulsivo. Ele até pode ter referências ideológicas, mas não transforma isso em torcida cega. E principalmente, ele pode mudar de posição quando encontra argumentos sólidos. E em muitas das disputas, principalmente as mais competitivas, esse eleitor é o que define o resultado. E muitas das vezes ele decide em silêncio, sem gritar nas redes, onde a maioria erra. Marketing para a torcida e não para a vitória. Quando chega a eleição, a maioria dos candidatos comete o mesmo erro: montar uma comunicação focada em agradar a própria base. Conteúdos para ganhar aplausos de militância, frases de efeito para atacar o adversário, discursos inflamados para mostrar coragem. E o resultado disso é uma bolha. Muito engajamento de torcedores, muita gente curtindo e comentando e brigando, mas quase nenhum avanço real sobre aquele eleitor, que é indeciso, crítico e silencioso, que poderia ser conquistado. Você propriamente deve conhecer algum político que bomba em rede social. É campeão de curtidas, mas na hora da urna tem uma votação decepcionante. Muitas vezes, esse é o sintoma clássico de uma campanha pensada para torcedores e não para analistas. Mas aqui entra um detalhe muito importante. O algoritmo das redes, inclusive do Instagram em 2026, valoriza o engajamento, o tempo de visualização e compartilhamentos. O problema é que se você não tiver clareza estratégica, você pode acabar alimentando apenas a torcida, gerando um lindo relatório de métricas, mas uma péssima performance nas urnas. Mas afinal, como trabalhar os dois perfis de forma inteligente? O torcedor não é seu inimigo, muito pelo contrário, ele é uma força de amplificação. Quando ele gosta de você, ele compartilha, defende, milita e gera alcance. Você pode, ou melhor, até deve criar conteúdos que sua base tenha orgulho de compartilhar. Mensagens que reforçam identidade, valores e visão de mundo. Isso alimenta o sentimento de pertencimento e ajuda no alcance orgânico. Mas cuidado, ou reparar por aí. Se a sua comunicação vive apenas de lacração e ataque, você assusta o eleitor analista, que está olhando justamente para a sua capacidade de dialogar, construir, entregar resultados e se posicionar com responsabilidade. E como construir reputação com o analista? Para o eleitor analista,
você precisa entregar algo diferente. Explicar o contexto e os cenários e os porquês, a coerência, mostrar por que suas posições fazem sentido ao longo do tempo, prova, gerar resultados, experiências, dados, histórias concretas. E enquanto o torcedor responde mais a emoção crua, o analista responde com uma combinação de razão estruturada e emoção equilibrada. E aqui entram os gatilhos de autoridade, sua formação, experiências, conquistas, mandato bem-sucedido. A prova social também é outra ferramenta importante, pois vem depoimentos, números de impacto e políticas implementadas. E antecipação de visão, mostrar que você entende o cenário e sabe onde quer chegar. Agora vejamos exemplos de abordagens diferentes para o mesmo tema. Vamos supor que você esteja tratando em sua campanha o tema de segurança pública. Para o eleitor torcedor, você tende a ir direto ao ponto, com frases de impacto, atacar quem pensa diferente e reforçar sua firmeza. Já para o eleitor analista, você precisa explicar qual é o diagnóstico do problema, quais as políticas que funcionam em outros lugares, como você pretende adaptar isso à realidade local e como medir resultados. A narrativa é a mesma causa, mas a linguagem e a profundidade mudam. E essa é a sofisticação de que separa campanhas amadoras com campanhas profissionais. E o que um político profissional precisa mudar a partir de agora? Se você quer construir um legado político e não apenas uma temporada de holofote, você precisa sair da lógica de agradar torcida e entrar na lógica de estratégia a longo prazo. Então, na sua comunicação, faça perguntas como: se este conteúdo fala só com quem já me ama, ou também com quem ainda está me avaliando, se estou entregando contexto e racionalidade suficientes para atrair o eleitor analista, se minhas redes mostram preparo, consistência e visão, ou só frases de efeitos, e eu quero ser líder de torcida ou referência política. Na Legado Consultoria Política, nós trabalhamos exatamente esta interseção, compreendendo o comportamento do eleitor, alinhando isso às regras e às dinâmicas do algoritmo das redes sociais e transformando sua imagem em estratégia concreta, tanto para a eleição quanto para mandato. Se esse conteúdo faz sentido para você, e se você está em mandato, é pré-candidato ou pretende disputar nos próximos anos, essa reflexão não é opcional, é estratégica. Quem trata todos os eleitores como torcedores tende a gritar bastante, mas perde quem pensa. Quem aprende a se comunicar com o eleitor analista constrói voto consciente, sustentável e principalmente legado. Aqui no site da Legado Consultoria Política você encontra outros conteúdos como este, sempre com foco em estratégia, ciência política, marketing político e eleitoral e construção de imagem. Então aproveite e aprofunde sua jornada para deixar de fazer campanha de improviso e passar a construir de fato o seu legado político.